A seguir, Viração, uma realização Projeto Chique-Chique e Visão Mundial. Estamos aqui ainda continuando com o programa Viração, com o pessoal do CREAS, do CRAS, do Conselheiro Tutelares, né? Eliane, também agora o secretário da Educação. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, Cíntia, Eliane, a colega Marcinha. E agradecer a você, Patrick, pelo convite. Né? Estamos aqui para dar algumas informações sobre a Secretaria Municipal de Educação nestes 25 anos do ECA. Muito bem. Então, como a gente falou, a gente vê que hoje sofremos, às vezes até por conta de uma legislação falha para os nossos pais. A gente falou aqui no bloco que as crianças são referências dos seus pais, né? Então a gente finda que, quando a gente observa, a maioria dos pais, né, de hoje não tinham um estatuto para aconselhar para pessoas para ser seus tutores. E aí finda que muitas das crianças elas ainda vêm com aquele regime arcaico que foi passado, né, do pai para o filho. E a gente tem que parar para pensar um pouco nessas questões, até que ponto nós podemos se posicionar sem parar para dialogar, para poder compreender também a outra parte, né? Um fato histórico, quando no regime nazista Hitler pega todos os judeus que o constrangia e coloca todos em trens e leva para Auschwitz e ali extermina de vez o seu constrangimento, cumprindo a sua vontade, o que veio a acarretar num futuro um ato terrível, se não o maior ato, né, um dos maiores atos terríveis da humanidade. Então nós temos que parar para pensar o que vai acontecer no nosso futuro se nós hoje mudamos a legislação, se hoje nós alteramos as constituintes que já foram aí feitas para a melhoria e para um bem da sociedade e que não estão sendo efetivadas. E eu pergunto agora para vocês também em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, se o Estatuto hoje ele está realmente efetivado para que seja cobrado, por exemplo, assuntos polêmicos como o assunto da redução, que hoje é um assunto atual, né? Como é que Bom, com relação ainda nas conquistas, né, do Estatuto, a gente teve a grande conquista que foi da formação dos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, né, que vem acompanhado dos Conselhos Tutelares, né, em todo o nosso Brasil, que inequivocadamente ainda em cidades, acompanhando a matéria do Fantástico, em algumas cidades ainda não existe, né, Conselho Tutelar, e em algumas também ainda existem, mas não de acordo com o que manda a lei, né, que seja de acordo com a eleição para a efetivação dos 5 membros, onde municípios ainda efetivam seus conselheiros de forma por, como é que eu posso dizer, colocação, não efetivando a eleição. Então, essa foi uma grande conquista do Conselho Tutelar, que aqui no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz assim, que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento de direitos, né, da criança e adolescentes definidos na lei do Estatuto, né? E que em cada município tem que haver um Conselho Tutelar, né, composto dos seus 5 membros, eleitos pela sociedade, né, onde todos esses têm que ter a sua capacidade, né, de trabalhar, zelar pelos direitos de nossas crianças, onde a vulnerabilidade social está muito grande, não só no nosso município, mas em toda a cidade, né? As nossas crianças, normalmente, devido a essa vulnerabilidade, estão entregues a crimes, a furtos, a roubos, a abusos, né? Casos recentes aconteceram em nossa cidade, casos muito tristes, onde já levaram até a óbito, né? E é isso. A gente está para zelar por esses direitos, não trabalhamos sozinhos, né? Porque temos que ter um conjunto, temos que ter as lideranças, a rede ativa, né? No caso de nossa cidade, CREAS, o projeto PDA, Chique-Chique, NASF, CRAS, CAPS, até a Secretaria de Educação nos ajuda bastante. Então, temos que estar todos englobados por um só motivo, né? Porque se hoje a gente
trata de um problema presente, a gente está fazendo com que no futuro a gente não tenha mais problemas piores, né, do que está acontecendo. Muito bem. Outra também conquista que a gente escuta é a questão do Disque 100. Uhum. Isso eu queria complementar a fala de Márcia, né, Patrick? É uma grande conquista o Disque 100, no tocante à defesa da criança e do adolescente, enquanto nos problemas de violência contra a criança e contra o adolescente, né? Saber que o Disque 100 é anônimo. Então, qualquer pessoa que esteja nos vendo, né, agora pode entender muito bem isso. Você liga para o Disque 100 se você sabe de um acontecimento ruim com a criança ou com o adolescente, disca o 100, é anônimo, não é? Você faz a denúncia e as coisas vão acontecer, alguma providência vai acontecer, não é isso? E começa um desenrolar de todo um processo de defesa da criança e do adolescente. Então, a nível do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o Disque 100 é uma grande conquista e também o Disque 123, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado. E Isso. ressaltando do Disque 100, quando geralmente chega uma denúncia lá em Brasília, eles literalmente ligam para o celular do Conselho Tutelar, né? Porque se for uma denúncia de grave, né, um abuso sexual, aí a gente já tem como atuar. Já pega, vem todo um relato da criança, endereço, o que aconteceu, onde aconteceu, e a gente já entra em atuação, como já aconteceu, de a gente atuar assim que aconteceu o ato, entrou em contato com outras instâncias que poderiam nos ajudar, e quando o Ministério Público pediu os relatórios, a gente já tinha trabalhado, né, naquele caso e mandado antecipado, né? Muito bem. Para efetivar. Quando vocês falam assim da questão das parcerias, a gente acha interessante porque não tem como 5 pessoas abranger todo o público de uma cidade como Catolé do Rocha, né? E também cidades grandes acredito que devem ter mais de um conselho, mas aqui nós só temos um. Então, tem os dados do IBGE de 2013 que diz que 77,1% das crianças de 6 a 14 anos já estavam matriculadas no ensino fundamental nas escolas. E eu queria saber com o Jailson como é que está a situação da nossa cidade, se a maioria das crianças estão nas escolas, se há esse acompanhamento também até dos conselheiros tutelares para saber se eles estão ali participando da educação formal, como é que se interage isso, e também as ações do CRAS, do CREAS, do Conselho, dentro das escolas, como é que se dá isso? Aí vocês podem responder. Com relação às matrículas do ensino fundamental, nós temos vagas em todas as escolas da rede municipal daqui de Catolé do Rocha. Nós só temos, a demanda só não atende para a educação infantil, né? Porque nós temos apenas 2 creches na zona urbana e, portanto, a zona rural ela fica totalmente desassistida de creche. Mas com relação ao ensino fundamental, nós temos vagas em todas as escolas. E com relação ao pessoal do CREAS, Conselho Tutelar, como também da UNC, a qual a Eliane participa, eles sempre fazem parte da educação de Catolé, sempre são convidados a dar palestras. O Conselho Tutelar ele não está só para correr atrás do que está certo e do que está errado, eles estão, acima de tudo, para incentivar a pessoa a denunciar o erro, estão também para esclarecer, né, e mostrar o que se pode ser feito em prol da criança e do adolescente. E quanto à educação, se uma criança ou um adolescente não estiver frequentando a aula, né, existe a ficha ficar, né, Jailson? A ficha ficar, que automaticamente a escola envia para a gente ir até a casa da criança, visitar, saber o porquê, o motivo. Qual é o motivo que ele não está frequentando a sala de aula, né? E frequentando, muitas vezes a gente vai, visita, e a criança retorna, às vezes por motivos de pura desobediência e querer, mais do que o pai. Aí o pai ou a mãe acaba deixando que o filho, no caso, tenha uma autoridade maior, não vai para a escola, às vezes porque não quer, mas quando a gente visita, explica, aconselha, auxilia e fala o real fato do que vai implicar para os pais se ele não voltar para a escola, aí quando a gente explica tudo, aí a criança volta, né? E se houver reincidência, aí a gente encaminha para o Ministério Público.
segundo o próprio estatuto, né, diz que a família, a sociedade, ela é responsável também, né? Então, enquanto sociedade, eu acho que é papel fundamental, né? Eu acho que o legal entre as instâncias aqui é que há um diálogo, né? Flui um diálogo legal entre as instâncias. E aí, assim, em relação à educação, não porque o secretário está aqui, mas a gente queria, enquanto instituição, também parabenizá-lo pela a sua atuação. Creio que pelos colegas que se fazem aqui presentes, acho que colaboram com o que eu venho a falar. E uma coisa assim que a minha mãe sempre falava era que a gente deveria sempre expressar o nosso sentimento, né? Eu acho que a gente não precisa ficar guardando, e nem é questão também de bajulação, mas é questão de sinceridade. E, assim, a educação hoje, a Secretaria de Educação hoje é um dos nossos maiores parceiros, né, enquanto projeto Chique Visão Mundial. Nós hoje atuamos em basicamente todas as escolas, né, da rede municipal e também, inclusive, nas 2 creches. E, assim, a gente tem visto o quanto de investimento tem sido feito, tanto na estrutura física quanto na questão da equipe de pessoal. E é gratificante isso porque saber que as nossas crianças elas estão também com o seu direito garantido enquanto a questão da educação. E em relação à questão da situação escolar, né, da ausência, e no nosso projeto também, né, nós no processo de monitoramento, porque além das atividades nós temos o monitoramento trimestral. E quando essas crianças ou adolescentes eles são detectadas que estão fora da sala de aula, nós temos alguns procedimentos que, enquanto instituição, nós precisamos realizar para que essa criança possa voltar, né? Além da conversa com a família, com a própria criança, adolescente, ou então os encaminhamentos das instâncias que aqui se fazem presente. Então, eu creio que quando a sociedade como um todo ela começa a abrir os olhos e a enxergar isso, né, não trabalhar por questões partidárias, mas em prol do bem-estar. Então, só quem tem a ganhar é a sociedade com isso, né? Então, acho que cada vez mais as instâncias elas precisam abrir os olhos para isso, né? Quando você falava na questão dos avanços, o que a gente pode comemorar com esses 25 anos, eu creio que nós temos muito a comemorar. Como toda lei, né, em off, aqui a gente estava na discussão, mas foi uma discussão bem legal, gostosa, porque tem muita coisa aí para a gente tocar ainda para frente. Como toda lei, ela tem as suas brechas, né? Tem os seus pontos positivos e negativos. Então, assim, a gente tem que ponderar, tem que avaliar. A própria Bíblia já fala do joio e do trigo. Então, nós temos que colocar na balança também aquilo que realmente tem sido bom, aquilo que precisa ser melhorado, não só no papel, mas pelas próprias instâncias que estão para colocar isso em prática. Então, acho que o legal é que possa haver também nesse processo de comemoração também essa reflexão, de fazer uma leitura e de colocar também o que está no Estatuto da Criança em prática. Muito bem. Até a gente, quando fala da questão das ações, né, como é que é encaixado uma educação protetiva hoje para essas crianças nas escolas? Que tipo de ações nós tomamos? Nós sabemos que esse ano, né, nós tivemos aí reunidos com a rede de proteção em várias escolas, né, em parceria com a secretaria, e ali foi dado algumas palestras para os familiares, para as crianças, para os adolescentes, né? E a gente vê que o governo ele tem tido algumas ações, alguns projetos que têm ajudado, principalmente nessa questão da presença escolar, por exemplo, como Bolsa Família, né? Porque ali há um monitoramento e há um interesse maior da própria família, porque geralmente quando a criança não está ali na escola não é desinteresse dela, geralmente é desinteresse dos familiares, né? Aí, agora eu gostaria de perguntar para vocês, como nós podemos ter uma educação com mais qualidade, uma educação integral, que vai também entrar nesse viés da proteção, esse viés dessas questões maiores, mas estão avisando aqui no estúdio que está passando o tempo, então não vai dar para responder. 6 minutos. Nós temos 6 minutos? Ah, muito bem. Obrigado aí, meu irmão. Tem nenhum? 6 horas. Sim, 6 horas. 6 horas. Então, 6 horas agora? Vai dar 6 horas? Então vamos prolongar esse bloco aí para a gente encerrar, porque é muito papo, né, gente? É muita coisa para debater. Talvez a gente volte aqui
Quem sabe até um diálogo maior aí com o doutor, com o advogado que está aqui com a gente, para ter uma conversa melhor, não um debate, mas um esclarecimento, porque um debate tem um ou outro tem que sair vitorioso. Aqui a gente não vai sair ninguém vencedor, né? Nós vamos lutar para que todos vençam. Então, sobre essa questão... Patrick, só um momento, antes da sua fala final, eu queria convidar a Raísla, né, ela como jovem, ela vai estar também participando desse último bloco, eu vou estar me ausentando até para dar a oportunidade aos colegas, né? O secretário ainda vai ter uma fala também relacionada aos avanços, e aí eu queria que também a jovem que veio conosco, né, como está o assunto em pauta aí, essa efervescência no Brasil, então não queria deixar dela ter a sua participação. Então, vou ao vivo, não sei se já aconteceu isso, né? Quem sabe pode ao vivo. Mas estaremos aí na troca aí, né, para entrar a nossa colega Raísla, e ela que faz parte do movimento MJ Pop, né, de juventude aqui em Catolé, e ela também terá a sua participação, ok? Ok. Então, nas questões do Mais Educação, por exemplo, que é um projeto muito bom, né? Como é que se tem se envolvido assim, as instâncias e também nos contraturnos das crianças, porque nós vemos que as crianças têm um tempo de ociosidade tremendo nos contraturnos, né, Jailson? E agora, como a educação tem melhorado muito, como é que tem se dado isso aqui no município da nossa cidade? O Mais Educação, na verdade, ele é o início para uma educação integral. Ele não é uma educação integral em si ainda, propriamente dita, né? Mas é uma abertura para que nós tenhamos um experimento, podemos dizer, para que tenhamos a educação integral aqui em Catolé do Rocha. E na rede municipal nós temos 3 escolas que são contempladas. E dentro dessas oficinas nós temos a oficina de dança, temos teatro, temos a oficina de orientação pedagógica, que essa você vai trabalhar a questão das dificuldades que os alunos têm nas disciplinas, e isso é claro, o monitor dessa oficina, trabalhando sempre em consonância com os professores da rede, né? E, quer dizer, isso aí traz conhecimento para o aluno e faz com que a gente comece a trabalhar a questão da educação integral. Muito bem. Então, a gente vê que tudo conspira para o bem, né? Nós temos aí uma série de informações, né? Uma série de pessoas que estão ali tomando também um tempo daquelas crianças, tempos que poderiam estar aí na rua, fazendo qualquer coisa, aprendendo o que se não deve. Patrick, né? Só bem rapidinho. É que eu me sinto muito encantada com a questão do Mais Educação, e eu quero falar como mãe, né? Porque eu tenho uma filha que faz parte, e o salto de desenvolvimento que a criança, ela dá um salto muito grande, porque desenvolve várias habilidades do comportamento da criança, né? Então, a criança evolui muito, e a parte do Mais Educação aqui em Catolé, realmente, ela tem dado muito certo. E, assim como a Eliane, eu gostaria também de parabenizar a pessoa de Jailson, porque a gente sabe que o gestor, Jailson como gestor, ele tem colocado bastante a parte da humanização dentro da educação. Ele tem uma visão muito ampla, e tem sido muito bom. Então, até como mãe, eu dou esses parabéns e me sinto muito contemplada. A minha filha muito feliz lá no Mais Educação e se desenvolve demais. Muito bem. Então, estamos aí chegando ao fim do programa, um programa que deixou a desejar, porque há muito para ser conversado ainda, né? Então, vamos aí marcar a próxima oportunidade. A gente ainda vai agora, todo mundo vai deixar uma fala final, o que vocês desejam para as crianças do nosso país, o que vocês desejam para os magistrados. Cada um pode falar um pouquinho, certo? Bate bola, jogo rápido, depois a gente troca aqui, porque quem sabe falar ao vivo, quem não sabe tenta, né? Então a gente está tentando, eu estou tentando, né? Vocês não. Aí depois vem o doutor também dá aí a sua palavra final e a gente encerra por aqui. Então pode ficar à vontade e com a oportunidade de vocês. Mais uma vez, Patrick, quero agradecer ao convite que nos fizeram, e só um tema que nós tínhamos a abordar e não foi abordado, né, que era o Plano Municipal de Educação, mas bem rapidinho eu falo. Aliás, o Plano Nacional. Né? Então, o Plano Nacional de Educação foi aprovado ano passado em junho, né, sem ressalvas, sem emendas, o interessante foi isso. E esse plano, né, em consonância, o que nós estamos construindo, o Plano Municipal, que foi aprovado agora no dia 18 de junho, em consonância com o Plano Nacional, é para que realmente nós tenhamos uma educação de qualidade, atendendo a criança de 0, né, que faz parte da educação infantil, até a educação superior. Certo? Então, isso é claro, com financiamento. Então, se eu preciso de mais escolas,
preciso de financiamento, isso aqui quem vai nos dar? O governo federal. Se eu preciso contratar mais professores, quem vai nos dar suporte? O governo federal. Então, tudo em prol da educação, mas com financiamento. E isso aí traz, acredito que vai trazer uma educação de qualidade para nós daqui de Catolé do Rocha. Obrigado pela atenção e que outras vezes, que se for convidado, estarei aqui para fazer parte do programa de vocês. Já está. Né? Então, eu gostaria também de agradecer ao programa, né, Viração, ao pessoal da equipe, Patrick, Eliane e todo mundo. E, assim, deixar o número do telefone do CREAS Municipal, que é o 3441-1180. Lembrar para as pessoas que as denúncias são anônimas, jamais esquecer isso, né, para que a coisa realmente funcione. E a rede social, né? O CREAS Municipal tem rede social, as pessoas podem estar acessando também, facilita muito, ok? Então, rede social, 1180, o telefone, e o Disque 100, que ajuda muito. Obrigada a todos. Eu também gostaria de agradecer o convite, não só pela minha pessoa, mas porque também estou representando os meus companheiros, né? Conselheiros tutelares também, Rosimar, Moab, Maílson e Francinildo, e dizer que o Conselho está atuando, né, para garantir os direitos de nossas crianças e de nossos adolescentes, e dizer para você, que cidadão, enquanto sociedade civil, você denuncie. Nós temos o Disque 100, já como Cíntia falou, temos o Disque 123, que vem diretamente do governo do Estado, né? E também temos o número do Conselho Tutelar, que é o 9876-8992. Faça sua denúncia, você ficará totalmente em sigilo e nós vamos fazer a atuação na denúncia ocorrida. Muito obrigada, Patrick, e a toda a equipe do Viração. Foi um prazer. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Boa tarde. E a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, como juventude, né, representando a nossa juventude, é o nosso sentimento, o sentimento que a gente ficou como juventude em relação à PEC, né, da redução da maioridade penal, que a gente teve até um dia de alegria, né, que foi enquanto a gente pensava que tinha dado tudo certo, né? Mas essa alegria não durou nem quase 24 horas, né? Que o presidente da Câmara conseguiu reverter essa situação, né? Duas vezes, né? De forma que chegou até a ferir a Constituição, né? Então, por que o nosso sentimento assim de tristeza? Porque nós somos a juventude, né? Porque eu estou representando a juventude aqui hoje, mas aí, em relação a toda a juventude, somos os principais afetados em tudo isso, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, que sempre me chama bastante atenção em reportagens que eu vejo, em publicações, por que a sociedade ela procura sempre que a criança ou o adolescente cumpra os seus deveres, mas por que a própria sociedade não ajuda a garantir os direitos da criança e do adolescente, né? Por quê, então? Por que não há essa preocupação também? Por que não há preocupação em ter uma saúde melhor, uma escola melhor? Por que não há reivindicação para ter um local de esporte e de lazer na comunidade da criança, né? Então, por que acha mais fácil sempre colocar a culpa, né? E a solução? Onde está? Porque a solução não está na redução. Então, é isso. Obrigado, né? E até a próxima. Quero convidar o doutor Lauro para trocar um pouquinho de lugar, né? Aqui. Quero agradecer aqui o espaço que nos foi concedido do programa aqui Viração. E no tocante a essa questão da maioridade penal, conforme o meu entendimento, por mais que tenha havido aquela manobra do presidente da Câmara dos Deputados, ela não vai prosperar, porque quando uma matéria é discutida e votada no plenário e ela não alcança os 2/3, como era necessário lá naquela votação, ela automaticamente ela já é arquivada. E ele utilizou-se de subterfúgios para modificar a redação da lei, alterando alguns pontos, modificando, e com isso levando novamente a votação após conquista informal de votação, né, suficiente para que a matéria fosse aprovada. Mas, independentemente disso, por mais que ela tenha sido aprovada e que, ao meu ver, seja inconstitucional a forma como se procedeu àquela votação em segundo turno, entre aspas,
Mas quando for se o projeto chegar aí para a sanção da presidente, com certeza ele será vetado, tendo em vista que até mesmo o próprio ministro da Justiça ele já afirmou publicamente que a questão da redução da maioridade penal não pode prosperar devido à idade de 18 anos na legislação penal, especificamente, ela ser uma cláusula pétrea da Constituição. Então, ela não pode ser alterada, ou seja, não pode diminuir de 18 para 16 a aplicação da penalidade, né, de infração pelo Código Penal. Tem que permanecer sendo responsabilizado na forma, nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como também outro fator que nós informalmente aqui estávamos debatendo, que é a respeito da precariedade do sistema carcerário brasileiro, que conforme o próprio ministro, além da superlotação dos presídios, ainda existem mais de 400 mil mandados de prisão a serem cumpridos, o que torna inviável essa redução, porque o país não tem condições financeiras de arcar com o maior número de presidiários. Isso aí eram as minhas considerações finais a respeito dessa questão da redução da maioridade penal. Muito obrigado. Muito bem, agradeço a todos a participação. No próximo semana estaremos aqui, continuaremos ainda com essa temática, né, porque aí vamos ter os convidados aqui, talvez venham outros, né, representando, mas estaremos aqui ainda com a temática do aniversário dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço a você, a sua audiência, a sua paciência, que Deus possa abençoar a sua vida. E fique agora com o programa Cristo Reina. Deus abençoe. Notícias, entretenimento. Você bem informado na TV ao Sol, a TV online de Catolé do Rocha.